Graça e paz, amados irmãos. Acabamos de assistir esse clipe da campanha de missões, da Junta de Missões Nacionais da nossa Convenção Batista Brasileira. Estamos completando essa campanha nesse primeiro domingo de outubro. Vamos orar, dedicando a Deus esse culto. Senhor, muito obrigado por estarmos reunidos em Teu nome para celebrar, adorar, glorificar ao nosso Deus, o Deus de amor, o Deus que se interessa pelo ser humano, o Deus que se manifestou e nos alcançou por amor e graça. Muito obrigado, ó Deus. Dedicamos esse culto ao Senhor. Fala conosco, edifica nossas vidas. Alegra os nossos corações através dos cânticos, através da mensagem, através da comunhão que temos uns com os outros. É no nome do Senhor que nós oramos agradecidos. Amém. Vamos ler Isaías capítulo 53, do versículo 1 ao versículo 7. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, o seu aplicativo, eu quero dizer que leremos esse texto porque ele tem uma relação direta com a mensagem que vamos falar durante esse culto. Estamos fazendo a exposição da primeira carta de Pedro e nesse capítulo 2 nós vamos ver que Jesus, ele sofreu e ele não revidou, mas ele pacientemente, humildemente, ele recebeu o sofrimento que poderia nos trazer o perdão, a paz com Deus e a vida eterna. Diz assim Isaías capítulo 53, de 1 até o versículo 7. Quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, como cada um se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, assim ele não abriu a sua boca. Esse texto nos fala do servo sofredor. E o servo, Cristo, ele foi ferido, foi transpassado pelos nossos pecados. O texto nos diz bem claramente que ele foi afligido, porém não abriu a sua boca. Como um cordeiro que é levado para o matadouro, ele assim foi levado diante dos algozes lá no Monte Calvário e ali foi sacrificado para perdão dos nossos pecados. Mas que tenhamos isso em mente. Ele foi perseguido,
ele teve sofrimento de maneira injusta, ele foi maltratado, porém ele não revidou, ele não retalhou. Ele poderia ter clamado a Deus e anjos o socorreria, mas como um cordeiro, em silêncio, foi e pagou os nossos pecados. Tenhamos isso em mente durante esse culto. O nosso Deus, ele sofreu calado a injustiça para fazermos a justiça de Deus em nosso lugar. Vamos adorar a esse Cordeiro de Deus. Vamos adorar a esse Deus que, mesmo tendo sofrido, ele ressuscitou, está vivo e agora é entronizado como o Rei dos Reis. Vamos adorá-lo, exaltá-lo com 2 cânticos de adoração. Paz, irmãos, é uma alegria poder estar aqui nessa noite ministrando os louvores. Confesso que eu já perdi a conta de quantas vezes eu tentei gravar essa ministração, mas eu acredito que agora vai dar certo. Confesso que estou com saudade dos irmãos, infelizmente ainda não podemos nos reunir na igreja, mas eu estou alegre porque eu percebi que, mesmo estando separados, a união dos irmãos só cresceu, uns orando pelos outros, as palavras que temos ouvido durante os cultos online, os louvores têm me edificado. Então eu quero agradecer primeiro ao Senhor, porque Ele tem trabalhado em minha vida nos mínimos detalhes durante a quarentena, e eu também quero agradecer os irmãos pelas orações, e eu creio que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Em Salmo 84:4 diz que bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Que possamos louvar ao Senhor independente da situação que estejamos passando e que esse desejo de estar em tua casa nunca se apague em nossas vidas. Os louvores que iremos entoar nesta noite são louvores conhecidos, antigos, mas as letras falam bastante ao meu coração. O primeiro louvor é o louvor Teus Altares, que se refere ao Salmo 84. Se você quiser meditar depois, medite, porque é um salmo muito edificante. E a segunda música é Oferta Agradável a Ti. Essa letra da música fala muito comigo. Diz que a Tua palavra eu escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra Ti, Senhor, a Tua palavra escondi. Minhas vestes do sangue lavei e das Suas águas bebi, para ser uma oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrei. Que possamos consagrar a nossa vida ao Senhor, que possamos confiar em Seu amor e que a Sua glória reflita em nossas vidas e que as pessoas possam enxergar o Senhor. Amém? Possamos louvar a Deus nessa noite com muita alegria, com muita gratidão, porque Ele é digno. Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus atrios. O pardal encontrou casa e adorei. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Em
vossa glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e leia ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem
Vamos assistir agora o clipe que tem a ênfase da 4ª semana da campanha de missões nacionais. O tema da campanha desse ano, Porque Ele Me Amou, baseado no texto de 1ª carta de João, capítulo 4, versículo 19. Porque Ele me amou, nós amamos. Cristo nos amou primeiro e assim podemos amar a Ele. Podemos amar também as pessoas que estão nesse mundo perdido sem Cristo. Podemos também, porque Ele nos amou, podemos multiplicar as nossas vidas, fazer novos discípulos, multiplicar os nossos esforços, evangelizar São Bernardo, São Paulo, o Brasil e o mundo. Porque Ele nos amou, nós podemos também orar por missões, orar pela obra missionária, orar pelos povos perdidos que estão espalhados aqui no Brasil. Povos como os chineses que moram no Brasil, os japoneses que moram no Brasil, as tribos indígenas, os sertanejos. Podemos orar, porque Ele nos amou, nós podemos orar. E porque Ele nos amou, nós podemos repartir aquilo que nós temos recebido dEle, repartir ofertando para a obra missionária, repartir ofertando para aqueles que estão necessitados, repartir ofertando na nossa igreja local. Vamos assistir esse clipe dessa ênfase, porque Ele nos amou, nós podemos repartir. Eu conheci a Cristolândia através de um colega meu, né? Que ele chamou eu para um dia vir aqui tomar um café da manhã, que não tinha onde tomar um café da manhã, eu vim com ele. Aí foi onde eu vi aqui que tem amigos de verdade, entendeu? Porque eles têm Deus no coração. Aos 17 anos eu já era viciado em álcool, maconha e cocaína. Daí pra frente a minha vida foi de mal a pior. Já não tinha mais perspectiva de vida, longe da minha família, sozinho. O pessoal da igreja batista me convidou para orar e ele me perguntou: por que você não sai dessa vida? Eu disse: não consigo mais, já tentei várias vezes, minha família já tentou me ajudar e meu negócio é só morrer. Morador de rua há 10 anos, aqui nas imediações dos Campos Elíseos, Cracolândia, região de São Paulo. Eu vim em busca de ajuda, porque lá no meio do fluxo entre 2.000 ou mais pessoas, a propaganda foi de boca em boca. Onde será que eu arrumo ajuda? Roupa, comida, banho, psicóloga, alguém que possa escutar na hora do aperto. Uma pessoa que já tinha passado pela Cristolândia, já tinha sido liberta, ele começou a gritar o meu nome e falar: Jesus vai transformar a sua vida hoje. Eu consegui uma vaga para você na Cristolândia. Eu comecei a entender, aprender a caminhar com Cristo. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou uma pessoa liberta. Meus pais me recebem lá em casa de braços abertos. Voltei a estudar, fiz um curso radical. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu posso andar aí na Cracolândia e poder ajudar outras vidas que ainda não entenderam que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. A gente faz maior esforço para com que elas entendam que existe um caminho de libertação, um caminho de salvação, e esse caminho é Jesus Cristo. Eu cheguei são e salvo novamente no meu seio familiar, graças a Deus, para a honra e glória do nome dele. O projeto Cristolândia significa tudo para mim, porque é através dela que eu conheci Jesus Cristo. Nas Cracolândias de todo o Brasil, ainda existem milhares de homens e mulheres que clamam por libertação. E Luiz é um dos que deseja ter a vida transformada. Meu sonho, primeiramente, é me recuperar e exercer minha profissão, né? Eu sou um consultor civil, tem que ter uma vida normal, entendeu? Que nem todos têm. Sua parceria é muito importante.
Comprometa-se, ore, invista e sustente essa causa para que possamos levar o projeto Cristolândia a todo o país e demonstrar o amor de Deus, que é o único capaz de libertar e transformar a triste realidade dessas vidas. Nós estamos expondo a primeira carta de Pedro e nesta noite nós vamos nos aprofundar no segundo capítulo, do versículo 18 ao 25. E vamos nos falar sobre uma conduta louvável diante de Deus. No último estudo, nós vimos com o pastor Diego a importância da submissão do ser humano às instituições que nos governam. Vimos que precisamos nos sujeitar a toda a autoridade instituída e que isso é agradável diante de Deus. Ele coloca nessa primeira exposição de sujeição às autoridades e ele vai ampliar essa ideia nesses versículos seguintes, no sentido social. Hoje, Pedro usará o exemplo do servo, do escravo, que deveria servir ao seu senhor. Nos próximos domingos, veremos a sujeição em relação no casamento, a sujeição da mulher ao esposo, o esposo à mulher, e veremos também a sujeição às autoridades eclesiásticas, no contexto da igreja. Vamos ver uma conduta louvável diante de Deus. E nessa noite eu quero falar 3 aspectos dessa conduta louvável. Primeiro, o que é a conduta louvável diante de Deus? Vamos ver também por que é considerada uma conduta louvável e como podemos ter certeza que essa conduta está sendo desenvolvida e sendo agradável diante de Deus. Nós vamos ler desde o versículo 13 para pegarmos todo o contexto desse texto de primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13 ao versículo 25. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus, honrem ao rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável ou agradável que, por motivo de sua consciência para Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Por isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou o seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas,
vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por esse momento que nós temos aqui para aprender da Tua palavra. Venha, ó Deus, falar conosco, vem nos edificar, vem nos fortalecer e que possamos, ó Pai, aprender e aplicar a palavra através do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Abre as nossas mentes e os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então veremos do versículo 18 ao 25 desse capítulo 2 de 1 Pedro. O primeiro aspecto que eu quero falar nesse momento é o que é a conduta louvável diante de Deus. Pedro usa aqui o exemplo do escravo que estava conduzindo de maneira correta, de maneira certa, de maneira justa, para com o seu senhor, o seu dono, mesmo quando esse o maltratava, ou até o esfolava ou fustigava com a vara. Ele usa esse exemplo para ilustrar o que é a conduta louvável diante de Deus, que é sofrer pacientemente e fazer o bem, mesmo quando nos fazem aquilo que é mal. Ser justo e verdadeiro, mesmo sendo tratado injustamente. Isso é agradável ou louvável diante de Deus. Quando sofremos pacientemente por fazer o bem, por fazer o que é correto, por fazer o que é justo, por fazer o que é certo. Naquela época, cerca de 25 a 40% da população eram escravos. Havia dois tipos de escravos. Havia o escravo duros de maneira geral, que trabalhava geralmente na área externa da casa, ou mesmo, como é utilizado na palavra, naquelas galés, naqueles barcos enormes de guerra, na parte inferior, eles iam ali remando. E há esse servo aqui que é o servo de dentro da casa, que tinha uma relação próxima com o seu senhor. Muitos dos escravos da casa tinham uma condição melhor, uma condição social melhor do que aqueles que viviam na rua ou que tinham que trabalhar por jornadas diárias. Os escravos muitas vezes eram feitos ou por questões da época da guerra ou por questões de dívida. Lá na Torá, nos escritos de Moisés, eles poderiam, por uma questão de dívida, eles poderiam se vender por um tempo para pagar a dívida. E ele, então, vivia dentro da casa do seu senhor. Muitas das vezes, o servo era maltratado, mesmo fazendo o que era certo, o que era verdadeiro. Dessa população de cerca de 25 a 40%, muitos se converteram ao cristianismo. E se convertendo ao cristianismo, eles deveriam continuar servindo aos seus mestres, aos seus senhores. Agora, eles deveriam estar servindo de maneira correta, de maneira justa, de maneira exemplar. Mesmo que o mestre ou os seus senhores
os maltratassem. O bom comportamento, a boa atitude, o andar corretamente e certo, não deveria ser apenas quando o Senhor tratasse de maneira correta e justa. O texto diz aí, olha, você deve fazer o que é correto, o que é certo, mesmo quando for maltratado pelo seu Senhor. O servo que age dessa maneira, sofrendo pacientemente e de maneira submissa, ele encontra favor diante dos olhos de Deus, que é essa palavra usada, louvável, como diz o versículo que nós lemos, que é louvável. Sujeitem-se a toda autoridade, porque é louvável. Veja só o versículo 19. Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. É louvável, era louvável sofrer injustamente. Dizendo em outras palavras, quando você está fazendo o que é bom, apesar de ser maltratado, você suporta o tratamento injusto com paciência. E essa paciência em sofrer ou fazer o que é certo é louvável diante dos olhos de Deus. Agora, não é simplesmente sofrer. É sofrer pacientemente. Sofrer de maneira submissa. Porque o texto começa desde o versículo 13 nos dando aquele contexto de submissão às autoridades. E submissão a todas as autoridades. E quando Pedro entra aqui nesse contexto social, ele diz, olha, escravos, vocês devem se submeter aos senhores, mesmo quando eles estão maltratando vocês, ou quando vocês estão sendo tratados injustamente. Vocês estão sofrendo por terem feito aquilo que é o bem. E isso é louvável. Ele repete isso no versículo 20. Então, essa expressão, isso é louvável, aparece no início do versículo 19, porque é louvável que, por motivo de consciência para com Deus, alguém suporte as aflições. E isso é repetido no final do versículo 20. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Aquela sociedade era uma sociedade extremamente corrupta e injusta. Mas nós também vivemos numa sociedade injusta. Será que essa submissão e sofrimento paciente seria somente numa questão escravo-senhor? O que você pensa? Será que esse texto tem validade só lá para os primeiros anos da igreja? Não. Lá no capítulo 3, Pedro vai voltar a falar sobre esse assunto, que devemos nos sujeitar. E ele fala de maneira geral a todos os cristãos. Ao escrever para os escravos, Pedro está aplicando uma norma geral para uma aplicação específica e, portanto, é aplicável a qualquer situação onde somos colocados para nos submeter. Por exemplo, ele vai estender isso nos versículos anteriores, na questão dos governantes. Temos que nos submeter pacientemente. Temos que nos sofrer ou
suportar o sofrimento pacientemente. Nos versículos próximos que vamos estudar, ele vai falar no relacionamento de uma esposa com seu marido, capítulo 3, versículo 1. E no capítulo 5, versículo 21, ele vai falar nos relacionamentos uns com os outros. Usando tanto Pedro aqui, capítulo 5, 21, como também Paulo dizia, estejam sujeitos uns aos outros. Considerai os outros superiores a vós mesmos. E nesse relacionamento de se sujeitar, de se submeter, temos que nos submeter humildemente. E temos que, muitas vezes, suportar o sofrimento pacientemente. Sempre que fazemos o bem e sofremos por isso, devemos suportar pacientemente, porque isso é louvável diante de Deus. Isso é louvável diante de Deus. E no próprio Sermão do Monte, Jesus nos diz isso. Olha, quando vocês forem perseguidos e maltratados por causa do meu nome, alegrai-vos e regozijai-vos, porque assim perseguiram os demais. Agora, veja bem, por que essa conduta ela é louvável diante de Deus? Por que essa conduta de sofrer pacientemente e se submeter humildemente é louvável diante de Deus? Por que fazer o bem, mesmo quando sofremos o mal, é louvável a Deus? Porque quando nós somos éticos, em meio a uma sociedade corrupta e imoral, é louvável diante de Deus. Por que, queridos, quando a nossa luz brilha no meio das trevas, isso é louvável diante de Deus? Por que quando sofremos pacientemente por fazer o bem, é louvável diante de Deus? O primeiro aspecto aí no capítulo 2, versículo 21 e 23 a 23, diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no nosso lugar, ou no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano, nenhum dolo foi encontrado na sua boca. Quando insultado, quando injuriado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Fomos chamados para esse propósito. Os cristãos, nós, os crentes, todos os cristãos, desde a igreja primitiva lá no primeiro século, durante toda a história, nos dias atuais e até o dia da volta de Cristo, os cristãos são chamados para serem luz diante das trevas. E a luz diante das trevas, ela não será compreendida, e ela será rejeitada, e ela será perseguida. Nós fomos chamados para esse fim, para sofrer pacientemente, para que, se formos maltratados por fazer o bem, não por fazer o mal, devemos aceitar como algo daquilo que Deus escolheu para nós, para que Ele, através desses sofrimentos, Ele fosse nos aperfeiçoando nesse sentido.
fomos chamados a responder com o bem quando somos tratados pelo mal. Temos que responder de maneira amorosa quando somos odiados. Temos que responder de maneira ética quando somos tentados a nos corromper. Nós fomos chamados para sermos representantes de Cristo diante de uma sociedade pagã, diante de uma sociedade pecaminosa. Nós, queridos, por que essa conduta é louvável diante de Deus? Primeiramente, porque fomos chamados para isso. Paulo ele dizia o seguinte: olha, eu me alegro pelo motivo de poder sofrer ou receber aquilo que ainda resta dos sofrimentos de Cristo. Que exemplo maravilhoso do apóstolo Paulo, quando ele diz assim: olha, é para mim um motivo de alegria receber os sofrimentos que talvez ainda restasse da pessoa de Cristo Jesus. O segundo aspecto por que isto é louvável diante de Deus é porque Cristo nos deixou o exemplo. O versículo aqui que nós lemos é tão claro quanto a isso. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, ou no nosso lugar, deixando-nos o exemplo para que sigam os seus passos. Por isso que nós lemos aquele texto de Isaías, capítulo 53. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Ele foi afligido, ele foi açoitado, ele foi perfurado, ele foi transpassado, mas ele não retalhou, ele não abriu a sua boca. Como uma ovelha que é levada ao matadouro, ele foi assim, recebendo sofrimento pacientemente. Ele foi recebendo ali o sofrimento de maneira humilde, fazendo o que era certo, o que era correto, aquilo que era verdadeiro. Ele nos deixou o exemplo. Podemos ver nos evangelhos de João quantas e quantas vezes Jesus foi tentado a sair do seu bom comportamento. Os fariseus, os líderes religiosos constantemente estavam tentando fazer Jesus sair da conduta correta, daquilo que era certo, daquilo que era para ser feito. Mas ele continuou recebendo os sofrimentos pacientemente, sabendo que aqueles sofrimentos iria resultar em algo extraordinário. Até na cruz do Calvário, ali um dos ladrões falou: olha, se você é Deus, salva-te a ti mesmo e salva nós também. Ele foi tentado a abandonar a cruz, a deixar de fazer aquilo que era certo, aquilo que era da vontade de Deus para a sua própria vontade, mas não, ele continuou. Isso é louvável porque somos chamados para isso. Isso é louvável diante de Deus porque Jesus nos deixou o exemplo. Isso é louvável diante de Deus porque também temos que olhar o potencial que pode resultar dos nossos sofrimentos. Veja que Jesus realizou com a sua paciência. Veja o que Jesus fez e resultou por causa dos seus sofrimentos e maltratos. Veja o que resultou
Versículo 24 e 25 desse texto diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados. Em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. O que resultou? Primeiro, o perdão dos nossos pecados. Por causa do sofrimento de Cristo, que ele padeceu pacientemente e se submeteu humildemente à autoridade suprema de Deus e da autoridade romana. Ele se sujeitou à morte, ao castigo. Mas o que resultou? Primeiro resultou o perdão dos nossos pecados. E milhões de pessoas na história foram resgatadas, foram lavadas, foram redimidas pelo sangue derramado na cruz do Calvário por Jesus. O que resultou? A restauração das ovelhas perdidas, que voltaram para o pastor. Cristo fez agora um só rebanho, como diz aquele antigo cântico, um só rebanho, um só pastor. E Cristo, então, através dos seus sofrimentos, ele uniu a casa de Israel, ou o povo de Israel, com os gentios, os outros povos. E todos aqueles que aceitam o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário se convertem ao supremo e único pastor. E nós, queridos, quando nós seguimos o exemplo de Cristo, podemos também ter um efeito bom, podemos ter um efeito extraordinário. Quando retomamos o bem, quando fazemos o bem ao receber o mal, nós temos a chance de superar o mal e que pessoas assim estão vendo o nosso comportamento se convertam também a Cristo. Quando nos sujeitamos a sofrer pacientemente aqueles que estão cometendo essas injúrias injustamente, erroneamente, acabam sendo envergonhadas. E assim podem ter um momento de reflexão e se arrependerem e voltarem-se para Cristo Jesus. Nós somos chamados a seguir o exemplo de Cristo. Se Cristo sofreu e trouxe a salvação para muitas pessoas, o nosso bom comportamento, ao sofrer as perseguições pacientemente, nós podemos também ser um instrumento de Deus para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. E aqui o nosso terceiro aspecto: como podemos ter certeza de ter essa conduta louvável diante de Deus? Nós podemos nos alegrar. Nós podemos nos alegrar quando estamos sendo maltratados e quando nós estamos sofrendo perseguições injustas, quando nós estamos sendo injuriados injustamente. Nós devemos seguir aquele exemplo de Mateus capítulo 5, versículo 10 e 12. Devemos nos alegrarmos no Senhor por essa oportunidade que Ele nos dá de sermos perseguidos por fazer o bem, por fazer o que é correto, por fazer aquilo que é certo. Devemos nos alegrar. Nessa última quarta-feira, a irmã Lucimara falou sobre esse assunto.
que nós devemos aprender a nos contentarmos em toda e qualquer situação. E aqui está uma situação que devemos nos alegrar, porque temos que ter essa convicção. Nós fomos chamados por Cristo para viver no meio de uma sociedade pagã, corrupta e que, consequentemente, irá perseguir aqueles que são da luz. Nós devemos nos alegrarmos porque nós vamos estar seguindo o exemplo de Cristo e nós podemos nos alegrar porque os resultados serão extraordinários para a glória de Deus. Como podemos ter também a certeza que isso é louvável diante de Deus? Nós devemos, queridos, resistir à tentação de responder, de retaliar, de injuriar, de fazer ações também negativas, intempestivas, incontroladas. Quando somos maltratados por outras pessoas, nós temos que entender que o inimigo das nossas almas está por trás de tudo isso aí. E ele quer que nós quebremos o nosso testemunho. Ele quer que nós manchemos os nossos testemunhos, retaliando, injuriando, respondendo com a mesma moeda, à mesma altura, mas não, que possamos vencer e resistir à tentação. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Paulo escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, não veio sobre vós tentação que não é humana, mas Deus não permitiu e não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Ele nos dá o livramento. Então resista à tentação. Nós somos humanos, mas nós não podemos nos acostumarmos com aqueles ditados populares. Ah, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu sou de pavio curto. Não, devemos nos sujeitar, devemos sofrer pacientemente, porque somos chamados para isso. Devemos seguir o exemplo de Cristo e isso resultará em grandes resultados para a glória de Deus. Como podemos saber que isso será louvável diante de Deus? Se nós respondemos com o bem, quando somos tratados pelo mal. Quando maltratado por fazer o bem, apenas faça o bem. Continue fazendo o bem. É o texto que Pedro fala. Olha, você está sofrendo por fazer o que é certo, por fazer o que é correto, por fazer o que é bem. Continue fazendo o bem. Não retroceda. Não tome outro caminho. Não seja pavio curto, mas continue fazendo aquilo que era o bem. Continue perseverando, porque isso significa suportar de baixo para cima, passar por dificuldades, passar assim como que suportando uma grande pressão. Quando você passa por essa grande pressão, você é transformado. Assim, quando nós colocamos algum legume numa panela de pressão, por causa da pressão, a temperatura, aquele ambiente pesado, tenso, cheio de pressão, ela é transformada. Uma cenoura tenra, dura, se torna agradável, palatável, suave, macia. Não há nada, querido, de nobre quando nós evitamos o mal com o mal. Por isso, responda o mal com o bem. Simplesmente faça o bem
quando estiverem fazendo mal com você. Como eu posso saber se isso é louvável diante de Deus? Continue confiando em Deus. Sofrer pacientemente quando maltratado e fazer o bem quando é perseguido. Isso só é possível quando confiamos em Deus. Assim como Jesus confiou em Deus Pai, crendo que estava fazendo a vontade do Pai, assim também devemos confiar em Deus, de que estamos sofrendo, porque somos chamados para isso, porque Ele usará essa situação para um resultado ainda melhor, porque sabemos e devemos confiar que o nosso comportamento correto, certo, ético, verdadeiro, fará com que nós sejamos mais e mais parecidos com Cristo Jesus. Como podemos ter certeza que isso será louvável diante de Deus? Devido a essas 4 ações. Alegre-se. Alegre-se por estar sendo perseguido. Resista à tentação. Resista à tentação de responder o mal com o mal. E responda sempre fazendo o bem. Simplesmente faça o bem, mesmo sendo injuriado, maltratado, sofrendo perseguições. E confie em Deus em toda e qualquer situação. É assim, queridos, que nós devemos viver a nossa vida esperançosamente. Devemos nos submeter às autoridades constituídas e devemos fazer o bem, mesmo quando estamos sendo perseguidos, maltratados, injuriados, estamos dentro de um meio corrupto. Devemos continuar fazendo aquilo que é bom, aquilo que é certo, aquilo que é correto, e isso é louvável diante de Deus. E quando nós fazemos assim, nós devemos fazer porque Cristo, Ele nos dá o exemplo. E Ele nos dá o exemplo porque Ele sofreu e morreu para nos salvar. Além disso, Ele também foi o próprio sacrifício. Ele foi o sacrifício em nosso lugar. O texto que nós lemos, tanto agora como Isaías 53, Ele levou sobre si, como diz aqui, os nossos pecados. Ele levou sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e pudéssemos viver para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Cristo, Ele foi o exemplo, mas Ele também foi o sacrifício em nosso lugar. E Cristo, Ele é o nosso pastor. O versículo 25 diz isso bem claro. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, perdidas, mas agora se converteram ao pastor e bispo, que é a mesma palavra, superintendente das suas almas. É Ele que cuida. Essa palavra bispo, palavra pastor é aquele que alimenta, aquele que dirige. A palavra bispo é aquele que é o superintendente, aquele que cuida dos detalhes da casa, do templo. E aqui, Cristo é o nosso pastor, Ele nos dirige, Ele nos alimenta, Ele nos fortalece. Mas Ele também é o nosso bispo, Ele tem cuidado de nós. Isso faz nos lembrar, com certeza, da nossa infância. Todos nós aqui um dia, lá no passado, no meu caso há muito e muito tempo atrás, lá no passado bem distante, quando era criança, quando eu caía, me machucava, alguém cuidava das minhas feridas, das minhas raladas. Geralmente era a minha mãe. Ela cuidava com todo carinho, com toda ternura.
Naquela época o metiolate sempre doía, depois criaram um metiolate sem dor. Que maravilha para as crianças agora. Mas mesmo quando ela ia colocar aquele metiolate que era dolorido, fazia com ternura, com carinho, com cuidado. E se a mãe que cuida assim do seu filho, muito mais esse bispo que cuida das nossas vidas, Jesus, o pastor e bispo que cuida das nossas vidas. Queridos, nesses tempos difíceis que estamos vivendo, que muitas vezes somos injuriados, maltratados e estamos sofrendo situações complicadas devido à pandemia, devido às situações do trabalho, na sociedade, as autoridades instituídas. Estamos sofrendo, mas que possamos sofrer por fazer o bem, por fazer o que é correto, por fazer aquilo que é certo e ético. E saiba que isso é do propósito de Deus, fomos chamados para isso. Fomos chamados para seguir o exemplo de Cristo. E isso vai resultar em algo extraordinário para a glória de Deus. E Ele tem cuidado de nós. E, portanto, nós podemos nos alegrar no Senhor. Nós podemos resistir à tentação de retalhar, de fazer o que é errado. E nós podemos continuar fazendo o bem. Vamos continuar fazendo o bem. Vamos continuar obedecendo a Deus. Vamos continuar fazendo aquilo que é ético, verdadeiro, certo e justo. E vamos confiar em Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Que Deus fortaleça a sua vida, meu amado irmão, e que possamos assim ter essa ciência que nós devemos fazer aquilo que é certo, mesmo quando padecemos sofrimentos, perseguições e somos tentados a fazer aquilo que é errado. Quando somos corretos, certos e verdadeiros, isso é louvável diante de Deus, é agradável diante de Deus. Ele se alegra com nós quando fazemos isso. Sofremos e nos submetemos de maneira humilde e paciente diante dele. Isso é o que devemos fazer. E devemos fazer isso, que é louvável diante de Deus, porque Jesus nos deu exemplo. Ele sofreu em nosso lugar. Devemos fazer isso, porque também somos chamados para isso. Deus nos chamou para sermos luz, e a luz sempre será incompreendida pelas trevas. E isso é uma linguagem de perseguição, de sofrimento. E os resultados serão extraordinários para a glória de Deus. E como nós podemos saber que isso é agradável a Deus? Quando nos alegramos em meio às perseguições, em meio ao sofrimento. Quando resistimos à tentação de fazer aquilo que é errado e mal porque estamos sofrendo. Mas não, devemos resistir a essa tentação. Ele nos dá força e devemos também continuar fazendo o bem, perseverando fazendo o bem. E devemos confiar em Deus, porque Ele cuida de nós. Ele cuida de nós, porque Ele foi o exemplo, porque Ele foi o sacrifício e Ele é o pastor e bispo das nossas almas. Vamos orar nesse instante. Ó Pai, obrigado por esse texto da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine a mente e abra os nossos corações e aplique essa palavra em nossas vidas. Faz isso, ó Pai, na minha vida, que eu possa me submeter às autoridades e que eu possa sofrer pacientemente por fazer aquilo que é certo e o bem. Ajuda-me, ó Deus, a focar no Senhor, que foi o exemplo, que foi o sacrifício, que foi o supremo pastor da minha vida e da minha alma. Ó Deus, faz isso na minha vida e na vida dos meus irmãos em Cristo
Jesus. Amém. Obrigado, queridos, por participar desse culto de adoração e aprendizado da palavra de Deus. Que você tenha uma excelente semana, cheia de vitórias em Cristo Jesus. Que o amor do Deus Pai, a graça e a paz de Jesus, o consolo, a presença e o poder do Espírito Santo estejam com todos nós, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém.